Se você vende semijoias e não sabe o quanto tem que vender por dia, me perdoe, você não tem um negócio, você tem apenas um hobby muito caro. Oiê, eu sou a Gilma Ginelli e esse é o Original Cast, um podcast destinado principalmente a quem deseja entrar no ramo de semijoias ou já está no ramo e quer alavancar as suas vendas. E eu trago aqui o que eu aprendi e estudei nesses 17 anos que eu empreendo no ramo de semijoias, tanto no bruto quanto no banhado. E no episódio de hoje eu vou trazer exatamente isso. O quanto você precisa investir, o quanto você pode ganhar e o principal, como fazer o seu dinheiro girar de verdade. Se você acha que para ter altos retornos é necessário fazer altos investimentos, é aí que você se engana. O mundo de semijoias, o mercado de semijoias e acessórios te permite começar pequeno. Te permite ter pouco estoque, ter um custo de operação pequeno, não ter funcionários ainda no início. Então você consegue sim ter altas margens de lucro investindo pouco. Porque o segredo aqui não é investir muito, é sobre você vender rápido a mercadoria que você comprou. E vender rápido significa apenas uma coisa, gente: transformar o seu dinheiro em venda no menor tempo possível. Então, se você investe R$ 500 e vende em 30 dias aquela mercadoria, isso é um giro rápido. Agora, se você investe 500 e demora 3 meses para vender, isso com certeza vai travar o seu crescimento, porque dinheiro parado não cresce. Então você precisa de estratégias diárias para fazer o seu negócio fluir e você vender todos os dias. Mas nós vamos falar sobre isso nesse episódio também até o final. Vai ter várias dicas e várias soluções para você vender todos os dias. Por enquanto, vamos falar de dinheiro de verdade. No mercado de semijoias, o padrão é você vender de 2 a 3 vezes o valor da mercadoria que você comprou. Então, se você comprou por R$ 10, é no mínimo vender por 25 ou por R$ 30. Porque isso te dá uma margem em torno de 150% a 200% de margem. Agora me fala, quais produtos no mundo você consegue colocar altas margens de lucro igual a semijoias? Então vamos na prática. Você investiu R$ 500 no seu negócio, colocou lá 3 vezes mais, teve de faturamento R$ 1.500. Importante. Faturamento é diferente de lucro, tá? Porque o lucro é o que sobra na sua mão. Quando você faturou, você tem que pagar agora os custos da sua operação. Você tem que designar um valor também para você reinvestir em mercadoria, um valor para você fazer o crescimento do seu negócio. Então, o seu faturamento vai te permitir você fazer o seu negócio crescer de forma saudável. Então, você colocando ali de 2 a 3 vezes mais, vai permitir com que você cresça, você consiga expandir o seu negócio. Eu acho que o que trava muito o negócio das empreendedoras é elas não saberem como reinvestir aquele dinheiro que ela teve de faturamento. Porque ou a maioria quer reinvestir 100% do dinheiro no seu negócio, ou quer pegar 100% como lucro e não pensa em investir. Mas tem um padrãozinho, uma continha certa que você pode seguir que você vai ter sucesso no seu negócio, que é, no seu faturamento, vai reservar 50% para repor o seu estoque, 20% vai para o seu bolso, que é o seu lucro, e 20% tem que ir para o crescimento do seu negócio, que é comprar peças novas, testar novos produtos, melhorar o seu posicionamento, investir no seu negócio como um todo. E 10% vão para os custos do seu negócio. Por isso é importante ter um controle de custos, porque ele não pode ali ultrapassar o limite da sua operação. Tem que ter um balanço entre o que você ganha e o que você gasta. Existe o famoso ponto de equilíbrio, que é o tanto que você gasta na operação é o tanto que você precisa vender. Então, se você gasta R$ 100 na operação, quando você vende R$ 100 por mês, você se pagou. Você atingiu o seu ponto de equilíbrio. Você não teve lucro, mas também não teve prejuízo. Mas é muito importante vocês terem o controle de custos da operação, saberem quanto que vocês gastam, quanto vocês lucram, onde você gasta cada coisa da sua operação. É mais em embalagem? É mais em saquinho? É mais em marketing? É mais em fotos? Aonde você gasta mais o seu dinheiro? E tenha controle naquilo, porque são os pequenos gastos que nos fazem ter altos prejuízos. É um negocinho ali, um negocinho aqui, que você vai gastando sem nem perceber e quando vê, está ultrapassando os seus lucros. Então, entenda qual é o seu ponto de equilíbrio, o quanto você precisa vender para poder pagar a sua operação e a partir do ponto de equilíbrio você coloca as suas margens, o quanto você quer ganhar por mês.
E você entendendo quanto você precisa vender por mês, eu vou te mostrar uma conta que pode mudar completamente o seu negócio. Então vamos supor que você precisa vender R$ 3.000 por mês. Isso parece alto, mas olha isso. 3.000 dividido por 30 dias dá R$ 100 por dia. Agora me responde, vender R$ 100 por dia é impossível? Ou é falta de estratégia? E agora vamos melhorar isso. Se cada cliente seu compra R$ 50, esse é o seu ticket médio. Você precisa de 2 vendas por dia. Só 2. E mesmo assim tem gente travada achando que não vai conseguir vender. Por isso que eu sempre bato na tecla que você não pode levar o seu negócio nas costas na base do achismo. Você não pode achar que você está gastando tanto, não pode achar que você está lucrando tanto, ou que você tem que lucrar tanto. Tem que estar tudo na ponta do lápis. Se trabalha com achismo, você vai quebrar o seu negócio, porque você não trabalha com estratégias. Com dados, você consegue fazer exatamente o tanto que você gasta e tem que lucrar na operação. Então, voltando, como que eu calculo meu ticket médio? Ele é muito simples. Você vai pegar o tanto que você vendeu no mês em reais, vou trazer um número fácil, R$ 1.000. Você vendeu R$ 1.000 naquele mês. Quantas vendas você fez? Não é quantos clientes você atendeu, é quantas vendas você fez. Fez 30 vendas? Você vai pegar R$ 1.000 que você vendeu no mês, vai dividir por 30 vendas, vai dar aí 33,3. Esse é o seu ticket médio. Então, 33,3 é o quanto você vende em média por cliente. Então, vamos lá. Você quer lucrar por mês R$ 3.000 e seu ticket médio é 33,3, você tem que fazer em média 90 vendas por mês. Como você achou isso, Gil? Eu peguei lá os R$ 3.000 que eu quero lucrar, dividi por 33,3, que é o meu ticket médio, e deu o número de vendas que eu tenho que fazer no mês lá, que são 90 vendas. E 90 vendas dividido por 30 dias são 3 vendas por dia, gente. Parece impossível fazer 3 vendas no dia? Então, quando você coloca essas metas diárias e mensais, fica muito mais alcançável para você. Você não sai de casa desanimada. Você não pensa, meu Deus, como eu vou fazer para ganhar dinheiro esse mês? Você sabe, você tem aquela meta. Eu tenho que fazer 3 vendas hoje. Como eu vou fazer 3 vendas hoje? E aí é um outro negócio, nós vamos falar sobre isso ainda hoje. Mas 3 vendas no mês é totalmente alcançável. Então, quando você coloca as metas no papel e consegue fazer estratégias em cima dela, fica muito mais fácil, prazeroso e alcançável. As minhas vendedoras aqui no Original, elas têm metas mensais, semanais e diárias. Como que eu faço? Eu pego lá o quanto que eu preciso lucrar por mês. Então, vou jogar R$ 100.000. Eu divido por vendedor, eu tenho 5, então cada uma tem que vender R$ 20.000. Aí eu vou dividindo. Então, se R$ 20.000 a gente tem 4 semanas, precisa vender R$ 5.000 por semana. R$ 5.000 por semana dividido por 5 dias é R$ 1.000 por dia. Então elas sabem que todos os dias elas têm que vender R$ 1.000. Isso é um valor chutado, simbólico. Tem que vender R$ 1.000 por dia. Isso é muito mais fácil para elas alcançarem, para elas entenderem, para elas enxergarem. Então, quando você coloca os valores escancarados na sua frente, fica muito mais fluido, muito mais fácil de trabalhar. E aí, a gente tem uns joguinhos de ticket médio. O que significa isso? Se eu tenho ticket médio baixo, eu tenho que fazer mais vendas, certo? Agora, se eu aumento o ticket médio, eu consigo fazer menos vendas por dia. Então, que nem eu fiz o exemplo lá, que meu ticket médio era 33,3. Se eu aumentasse esse ticket médio para R$ 100, em vez de fazer 3 vendas por dia, eu tenho que fazer apenas uma. Então, um grande segredo é você conseguir aumentar seu ticket médio. Como que você aumenta? Upsell. O upsell é a maneira mais fácil de você aumentar um ticket médio. Existem várias maneiras de fazer o upsell. O upsell significa você aumentar a venda do cliente com um produto complementar. Então, vamos lá. Você está vendendo um brinco. Só que, se você vender um brinco e um colar, a cliente ganha um porta-joias. Então, você traz um benefício para ela comprar mais peças. Então, ela vai aumentar o ticket médio dela para ela ganhar um presente específico. A Boca Rosa brinca muito com o meu sentimento. Sempre que eu quero repor alguma maquiagem, eu entro lá no site. Aí minha maquiagem deu R$ 200. E tem lá
Se der 299, você ganha uma necessaire exclusiva. Eu quero a necessaire. Eu preciso dela? Não. Mas eu quero? Sim. Então, eles aumentaram o ticket médio deles comigo, dando uma necessaire de presente. Então, uma sugestão, aumentar o ticket médio com presentes. Funciona muito. Outra maneira, oferecer produtos complementares. Por isso que eu sempre falo, quando for fazer compras, faça compras inteligentes. Compre brincos que combinem com colares, que combinem com pulseiras, que combinem com anéis. Quando o cliente for comprar apenas um brinco, e você oferece ali a choker do brinco, ele vai querer comprar junto. Então, de uma peça, já virou duas. De R$ 40, já foi para 100. Aí você consegue aumentar seu ticket médio e fazer menos vendas por dia, ou fazer mais vendas e lucrar cada vez mais. Isso aí já é uma estratégia sua. Mas aumentando o ticket médio, você fica mais tranquila de não ter aquela obrigação de fazer X vendas por dia. Então, aumentar o seu ticket vai aumentar as suas vendas e vai aliviar ainda mais a sua meta. Então, termina esse episódio, estruture o seu negócio. Abra ele inteiro, disseque o seu negócio. Pode ser num papel, gente, num caderno, numa planilha no Excel. O importante é você ter os dados ali. Tudo que você gasta na operação. O custo de tudo. Tudo que você tem de lucro na operação. Quantas vendas você faz? Quais são os valores da venda? Qual é o seu ticket médio? O quanto você precisa lucrar para poder realizar os seus sonhos, alcançar as suas metas. Comece a planejar o seu mês. Porque quem não planeja, não tem sonho. Você não consegue sonhar alto, porque você não sabe o quanto que você pode atingir, o quanto você pode lucrar, qual é o seu potencial. Você não estruturou o seu negócio. Então saiba exatamente o quanto que você gasta e o quanto você precisa lucrar para poder dar viés ao seu sonho e futuro para o seu negócio. Beleza, Gil, já estruturei meu negócio, meus custos, as minhas metas, me sinto preparada para o próximo mês. Agora, como eu faço para vender todos os dias e não ficar com o estoque parado? As minhas clientes que vendem todos os dias não esperam o cliente chegar nelas. Elas correm atrás, elas se mexem o tempo inteiro. Elas fazem vendas 360. O que significa isso? Elas vendem por todos os canais, tanto no presencial, quando vai na casa de uma amiga, em algum evento, em algum barzinho, elas levam maletas. Então, toda oportunidade é uma oportunidade, porque a mulher compra por impulso, mulher compra porque ela está vendo a peça, mulher. Acessório, gente, de forma geral, é mais supérfluo. Ninguém precisa muito de um acessório. A gente compra porque gosta, porque se sente bonita, porque combina com aquela roupa, combina com aquele momento, combina com a minha personalidade. Então você compra baseado no que você está sentindo. E uma boa vendedora que vende todos os dias consegue criar esse desejo e essa necessidade da cliente comprar aquele acessório. Então, uma coisinha que a gente faz que dá muito certo aqui, a gente salva o número das clientes com uma observação. Então, vamos supor, Giuliana Brincos Cravejados, Maria Helena Argolas. Aí toda vez que chega brincos cravejados, vou falar assim: Oi, Gil, chegaram brincos cravejados aqui na loja, aqueles que você ama tanto. Separei esses modelinhos para você. Posso te enviar para você provar? Tem muito sua cara, é o que você sempre compra aqui na loja. Oi, Maria Helena, chegou cada argola aqui, maravilhosa, que combina. Eu vi seu corte de cabelo que você fez. Menina, eu olhei agora as roupas que você tá aqui nos seus stories. Amei esse conjuntinho. Eu tenho uma argola que vai combinar exatamente com aquela roupa sua. Você criou desejo, você criou ali uma urgência, você criou uma necessidade da cliente usar aquela peça. Você criou, na verdade, um ambiente para ela se sentir bem para usar aquilo. Então, uma boa vendedora encontra ali as lacunas onde ela pode entrar e oferecer o produto o dia inteiro. Tem que estar atenta às oportunidades. Então, use todas as ferramentas que vocês têm que são gratuitas. O WhatsApp é gratuito, você consegue criar lista de transmissão, consegue vender no status do WhatsApp, vende super bem, você vai postar ali os looks, as pessoas vão estar fuçando e vão olhar e vão gostar de alguma coisa. Grupos, mensagens personalizadas, que nem eu falei agora, de você lembrar de alguma cliente e mandar aquela peça para ela. Então você consegue vender todos os dias pelo WhatsApp facilmente. O Instagram é como uma vitrine para gerar desejo, você colocar as novidades, colocar ali o que você recebeu na semana, montar os mix, montar os looks, colocar tipo de cliente para cada look. Então, para as minhas clientes que são românticas, pá, aquele look. Para minhas clientes mais poderosas, aquele look. Para as clientes mais minimalistas,
Então você vai criando desejo, você vai criando aquele sentimento de a pessoa vai querer aquela peça, mas ela não vai querer do nada. Você precisa estar oferecendo o tempo todo. Usar comércios locais ou de amigas suas para vender também é uma ótima estratégia. Então sua amiga tem salão de beleza, é manicure, trabalha em supermercado, trabalha em loja de roupa, loja de lingerie, loja de cosméticos. Todos esses comércios, esses negócios, são voltados à beleza, à autoestima, voltados à moda. Então, quem está indo nesses lugares quer comprar beleza. Está querendo ter uma mudança naquele momento. Seja mudar o cabelo, comprar uma roupa nova, fazer as unhas. Ela está procurando se sentir mais bonita. E por que não ter as semijoias como uma alternativa para ela poder complementar o look dela? Ela tá sentindo linda, cabelo bem feito, unhas feitas. Ela vai querer colocar um anel novo. Vai querer colocar um brinco novo. Vai querer colocar um colar diferente. Com aquela roupa decotada que ela comprou. Então, os acessórios fazem super sentido nesse tipo de lugar. Então, coloque um pequeno mostruário, uma maleta, coloque um busto com as peças. Muitas pessoas esquecem de oferecer nesses lugares, porque são lugares que as mulheres estão dispostas a gastar dinheiro. Elas querem gastar dinheiro, elas saíram da casa delas para gastar dinheiro. Então, aproveite essas lacunas e coloque ali as suas peças para vender também. Sabe uma coisa que eu acho triste? É que as pessoas vendem e esquecem o primordial que é a pós-venda. Seu cliente comprou só uma vez com você, ela não é sua cliente, ela é uma compradora. A partir da segunda compra que ela fez, ela se tornou uma cliente. Então, nós focamos tanto em fazer novas vendas que nós esquecemos das clientes antigas. As clientes antigas são as vendas mais baratas e mais fáceis que a gente faz, porque a gente não investe dinheiro, não investe energia em fazer a pessoa conhecer a sua marca, conhecer a sua qualidade, conhecer seu produto. Ela já sabe o que ela tem, ela já sabe o que você está disposta a entregar. Então, vender para as mesmas pessoas é muito mais fácil, muito mais barato do que abrir cliente novo. Cliente novo, você tem que conquistar a confiança dela, tem que conquistar o afeto dela para comprar de você. Então, uma cliente que já comprou de você é muito mais importante que um cliente novo. E muita gente se esquece disso. O pós-venda é primordial, é mais importante que a venda. Porque o pós-venda, a cliente pode te amar ou pode te odiar. E se ela te odeia, ela vai falar mal de você. O pós-venda é você cuidar da sua marca. Uma cliente te comprou, ela está perpetuando a sua marca. Então, cabe a você cuidar dela para ela gostar de você, te indicar e comprar novas vezes. Então, recebeu o produto? Pergunta para ela: Oi, fulana, o que você achou do brinco que eu te mandei? Como foi? Chegou tudo bem? Manda foto para mim do seu look que você montou, quero ver. Então, se importe com a sua cliente. Não é porque você vendeu que você tem que esquecer e partir para a próxima. Se importe, cuide dela, porque se você cuidar bem da sua cliente, ela vai estar sempre comprando de você. Ela pode achar a mesma peça em um lugar mais barato que o seu, mas ela vai comprar de você porque você fidelizou aquela cliente. Então vai ser muito mais barato, muito mais fácil e muito mais recompensador para você. Então, se eu pudesse resumir uma rotina ideal para você vender todos os dias, seria você chamar pelo menos de 10 a 30 clientes por dia do seu WhatsApp, fazer alguma oferta para eles. Então, oferecer uma peça nova que chegou e você viu que combina com aquela cliente, oferecer um mimo para recompra, oferecer uma porcentagem de desconto, oferecer um frete diferenciado para você reativar clientes antigas. Você manter o seu Instagram sempre ativo, postando os stories, postando novidades, postando looks do dia. Você criar pelo menos uma oportunidade para as clientes comprarem. Vamos supor, 24 horas, 24 peças por R$ 24. Isso cria um senso de urgência e faz as clientes comprarem todos os dias também. Agora, se você já faz tudo isso e ainda não vende todos os dias, pode ser que o problema não seja você, e sim o tipo de mercadoria que você trouxe ou os valores que você está aplicando. Então vamos supor, você escolheu peças mais maximalistas, brincos maiores, colares mais chamativos, porém o seu público absorve peças menores, mais delicadas, mais clássicas, então você errou o tipo de mercadoria. Ou você colocou preços muito altos, seu público não tem dinheiro para pagar, ou colocou valores muito baixos e seu público desconfia da qualidade da mercadoria. Porque, vamos combinar aqui, gente, semijoia boa não tem como ser barata.
Então, se você coloca ali valores baixos para conseguir vender, pode ser um tiro no pé também, porque ele vai desconfiar da qualidade, da procedência e pode ferir a sua credibilidade. Então, quando acontece ali de você não conseguir vender, pode ter que fazer um reajuste de rota. Então, dá um passinho para trás, começa a averiguar quais são as peças mais vendidas, o que você mais está vendendo, quais são os valores que mais estão sendo aceitos pelos seus clientes. Começa a pesquisar o que você vende mais e como você vende mais para fazer mais do mesmo. Então, pode sim acontecer no meio do caminho, você tem que reajustar a sua rota. Pode parecer tudo muito complicado, porque nós não temos ainda os alicerces bem presos. Então, falta uma estrutura, falta um conhecimento. Então, crie o hábito de você rever as suas contas, ver os seus gastos, ver o seu lucro, aonde você está ganhando mais, como você está ganhando dinheiro, para fazer mais do mesmo, reajustar a sua rota, bater na tecla naquilo que dá certo para você e não que dá certo no seu concorrente ou alguém que te deu uma dica. Faça o que dá certo para você. Trabalhe com dados, não com achismos. Ofereça a mercadoria todos os dias, mas de forma personalizada. Não crie uma mensagem: oi, chegou novidades, venha ver. Isso não funciona. A cliente quer ser vista, quer ser lembrada, quer ser reconhecida. Então, por isso que eu falo que vai chegar um momento que vocês estão fazendo isso de forma muito boa, né? Tá fazendo certinho. Tô chamando cliente por cliente, tô oferecendo certinho para elas, mas vai chegar uma hora que você não vai dar conta de fazer tudo isso sozinha. E aí chega o momento de dar um passinho a mais, de contratar alguém para ajudar, aumentar a operação, porque você já não dá mais conta de fazer aquilo de forma personalizada. Então, tem aí os robôs, as IAs que servem para ajudar em atendimentos. Mas as pessoas querem criar conexões com as pessoas, eu sempre falo isso. Elas querem se sentir únicas. Então, personalize o atendimento, humanize o atendimento, trate elas de forma singular, porque você vai fidelizar a cliente, vai gerar recompras. Mas por quê? Porque você tratou ela de uma maneira única e você ofereceu a mercadoria. Então não venda e parte para a próxima, não, gente. Faça a retenção de clientes, porque as recompras é o que mais dá certo pra gente. É muito mais barato, muito mais eficaz e dá muito mais lucro. E se esse episódio ajudou a abrir a sua mente, já manda para alguém que quer parar de vender no escuro, quer alavancar as suas vendas e já me segue aqui, porque eu estou sempre postando conteúdos novos para fazer o seu negócio lucrar de verdade. Grande beijo e até a próxima quinta-feira.